Fala galera, mais uma quarta-feira de tete a tete com a Pri e eu nunca falo isso, mas por favor dá já o seu like, manda pros amigos porque hoje nós vamos falar de fé, de milagres e maravilhas do Senhor, então você não pode deixar isso só pra você, essa informação, manda pra todo mundo porque hoje tá demais, tá demais. É parte 2 com uma das convidadas, mas é parte 1 com o convidado Opa, meu Deus, o que vem por aí? É um tete a tete triplo, misericórdia, o que tá vindo por aí? Só depois da vinheta. Tá, ok? Passou um festa, tá? Vocês também, tá bom? 1, 2, 3 e... Não era agora. É porque eu falei, façam agora. Foi erro meu, tadinho. Tá. Ok. Então, como eu disse pra vocês, hoje o Tete a Tete com a Pri está triplo e você vai entender o porquê lá no final da história, mas fica com a gente durante esse episódio, porque hoje eu tô aqui com o Luquinhas e Camila! Meu Deus! Agora sim foi o momento certo! Pra você que tá vendo só agora, teve uma palma na hora errada, mas é isso aí, a gravação é muito boa pra isso. Gente, que alegria recebê-los aqui. A Cami já compartilhou um pouquinho da sua história conosco, né? E foi, nossa, muito bom ouvir tudo que Deus estava fazendo na história dela, na trajetória dela. E hoje nós temos o privilégio de conhecer a tua história também um pouquinho, né, Luquinhas? É isso aí. Luquinhas, então se apresentem pra galera, que eu acho que eles não te conhecem ainda. A Camila já tem lá um tete a tete com a Pri, com a Camila Froese. Arquitetando seu futuro, não? Arquitetônico, não. Algo nesse nível muito... Deus que arquiteta o seu futuro, eu acho. Dá uma olhadinha lá que tá top demais. E aí? Quem é você? E aí? Meu nome é Lucas. Lucas? Né? Lucas. Tu é mané? Manezinho, eu gosto de falar que eu sou o manezinho da roça. Da roça? Tu é da ilha da roça? É porque eu nasci em Santa Amaro, né? Então... Ai, ó. Poxa, é da roça mesmo. Manezinho da roça, mas... Bora. E é isso aí. Esse aí, meu nome é Lucas, tenho 31 aninhos. 31 aninhos, casado com essa belíssima... é verdade. Combinado, gente. Essa princesa, essa mulher perfeita aqui, a Camilinha. Vocês estão muito românticos. Continua, vai. O que mais? Fala mais. Casados, esse ano a gente faz 10 anos de casados. 10 anos de casados. 10 aninhos. Que mês? Dezembro. Dezembro, Dia gente, que ano 21 de maravilhoso. dezembro, né? Peraí, só um minutinho. Dia 21 de dezembro. tem gravada, meu, tu sabia. Dia 21 de dezembro, né, amor? 10 anos. E de namoro, na mesma data, 12 anos. Uau, gente, então tem muita história por aí, né? Bastante. Tem bastante experiências com o Senhor e juntos também. E agora contando um pouquinho da tua história. Você é de berço cristão? Berço cristão. Conta aí um pouquinho. Filho de pastor. Uau, não vai dizer que é neto de pastor também? Não. Tá. Não. Senão eu ia dizer, você tá roubando meu testemunho, quem fala isso sou eu. O pai, ele vem de uma família de 6 irmãs. Ele é o único homem na família. Bendito fruto entre as mulheres. E ele é o único pastor ali, né? Ele é o único cristão ali, né? A família do meu pai é uma família católica, né? Não deixa de ser cristão. Não deixa de ser cristão, são cristãos, cristões, são evangélicos. Sim. Uma família linda, muito abençoada, graças a Deus. Uma família bem unida, entendeu? Bem unida. E o pai é o único homem e pastor, né? Meu pai e minha mãe se conheceram no Rio de Janeiro. Olha só. Eu sei, o pai era da Marinha e tal. E daí um belo dia conheceu a mãe. E foi... mais ou menos. Mais ou menos? E aí? É tudo certo, homens não são de detalhe. Daí eles se conheceram no ônibus e tal, e ficaram 7 anos juntos. E depois desses 7 anos, né, veio o Luquinha, o primeiro. Luquinha. Aí eu sou o primogênito, né, eu sou o filho mais velho, tenho mais 2 irmãos, tem o Gabriel que é do meio, e o Samuel que é o mais novinho, né. Sim, caçulinha. Eles são gêmeos. Porque não sabe, mentira. Ele é o mais velho, de diferença de alguns anos, mas, bom, gente, é igual. Quem sabe, sabe. Quem sabe. Gêmeos de 10 aninhos. De 10 anos de diferença, meu Deus. Mas realmente muito a gente parecido. é bem parecido. E ao longo desse tempo, né, meu pai começou ali, né,
obreiro, diácono, logo depois veio a O ser pastoreio. pastor, né? O pastoreio. Sim. E eu acho que eu tinha 10 anos, eu não me recordo muito bem assim, né? Mas a gente era novinho, então a gente desde pequeno como filho de pastor, né? Sim, como que é ser filho E de pastor? Eu sei a minha versão, né? Como era lá na sim. minha casa. Bom, vamos lá. Ah, Ser filho de pastor é uma ah. bênção. Ó, É uma bênção, entendeu? poucos falam isso. Isso é Poucos maravilhoso falam. ouvir, ó. Hoje eu vejo que é uma bênção. Glória a Deus. Entendeu? Hoje. Então me conta mais. Hoje eu vejo que é uma bênção. Mas assim, filho de pastor sempre tem aquela cobrança, né? E o filho de pastor é sempre apontado como o mais errado da igreja, né? Eita, E meu é isso Deus. aí. E é isso aí. Sim. E é isso. Não, e é isso aí que realmente é isso. A gente é apontado como o mais errado, a gente é o mais errado. Então, sempre apontado ali, sempre aquela cobrança que é o filho do pastor, Uma isso, expectativa aquilo, também, né? que uma expectativa e tudo isso em cima da gente, a gente acaba fazendo o caminho oposto, né? Bah. Eu me batizei com 15 anos, foi a minha primeira experiência ali com o Senhor, com 15 anos. Aí me batizei ali. Mas você que pediu pra ser batizado ou era uma coisa, tipo, da família dizendo, ó, legal você se batizar? Não, foi Tu uma lembra? coisa natural, assim, Natural, sabe? era teu. Eu lembro até hoje o dia, que eu tava lá sentado no banco, aleatório. Aí, de repente... nada mudou, então. Tudo normal, Tudo aleatório, normal. tudo normal. Daí, de repente, Brincadeira. chegou o diácono lá, o Ricardo, o nome dele. Falou assim, ele aqui, o batismo e tal, e conversou comigo. Eu falei assim, cara, amém, gostei. A gente orou aquele momento Sim. ali, o Senhor falou comigo, e a gente me batizei, né? Show. Aí eu fiquei assim, até era obreirinho na época, né? fui obreirinho nos 15 aos meus 17 anos. Aí chegou aos 17 anos, Aí começa a aí loucuragem. começa... Tô brincando. Vamos dizer assim, não foi a loucuragem, foi aos pouquinhos, entendeu? Então, como eu sempre fui muito ligado a carro, sempre gostei muito de carro, com 17 anos tive o meu primeiro Fusca, pra variar. Aí, ó, conta mais sobre isso também depois, vai. Tive o meu primeiro Fusca, então Sim. ali começou, né? O jovem, ensino médio, Sim. então todo aquele negócio e eu acabei meio que me afastando um pouco, mas não deixava de ir. Mas o foco mudou. O foco mudou, totalmente. O foco mudou, e namoradinha, e pra lá, e pra cá. E assim vai, né? E aquela coisa, né? Sempre aquela cobrança, é o filho de pastor, é o filho de pastor. E então, não tá envolvido, e não tá aqui junto. E não tá envolvido, e não tá junto. Mas eu sempre tava lá, sempre tava junto, como rebelde. Aí, ó. Mas eu sempre tava acompanhando o pai, a mãe, sempre ia Sim. nos cultos, entendeu? Por mais que tava um pouco afastado, mas eu Sim. sempre tava lá. E chegou um determinado ponto da minha vida que eu botei na minha cabeça que eu não ia mais. Não ia mais. Eu tava apenas indo para agradar o pai e a mãe. Sim. Entendeu? Apenas Honrar a indo vida para deles. agradar o pai e a mãe. Sim. Então, vários casos que eu tive na rua, como uma pessoa que não conhece Jesus Sim. passei por várias situações, entendeu? Hoje eu vejo que a mão do Sim. Senhor operou muito grande, entendeu? Tipo, coisas assim que eu paro e penso, meu Deus, como é que eu fiz isso? Sabe? Meu Deus, é a misericórdia do Senhor mesmo sobre a nossa misericórdia vida. do Senhor, E tu passou por aquilo ali, viveu aquilo ali, chegava tarde, às vezes tarde, eu lembro o dia que o pai chegou pra mim e falou assim, filho, vem aqui me ajudar a pintar a parede e tal. Daí eu sei que aquele dia, cara, eu já trabalhava. Trabalhava pra variar em oficina. Daí eu saí, Imagina. fui com os amigos, saí com os amigos, cara, eu cheguei em casa que eu não parava em pé. Meu Deus. Entendeu? Então aquele dia eu lembro, eu não sei se o pai vai lembrar, mas eu lembro que ele olhou pra mim e falou, filho, vai deitar, vai, deita lá e fica lá. Deitar. Passou, continuou desse jeito, né? Afastado do Senhor, por mais que eu fosse na igreja no final de semana, eu estava afastado do Senhor. Era uma religiosidade, né? Pra cumprir uma tabela, vamos dizer exatamente. Mais ou menos isso. Aí chegou um belo dia que eu decidi não ir mais na igreja. Uhum. Eu falei assim, não vou mais. Hoje chegou, acabou. E aí? Aí eu sei que eu estava em casa,
tipo, cheguei lá e daí falou assim, não vou, e todo mundo convidando, vamos, filho, vamos na igreja, não vou. Aí tem um tio meu que eu considero ele bastante, né? Daí, tipo assim, peraí. Não tem problema, não tem Não. problema. Faz parte das emoções. Já dá pra notar quem é o melancólico do relacionamento. Exatamente. Não tem problema. Homem chora sim, tá tudo bem. Isso é um tabu que tem que ser quebrado. A gente acha que é fácil lembrar das coisas, mas não é. Não Vai é. vendo. É só quem passa. É, só quem passa. Aí tá, chegou aquele dia, a gente tava lá, ele chegou pra ele e falou, vamos. Eu olhei pra ele, pá, tá, eu vou. Aí eu fui aquele dia. Fui meio emburrado, mas fui. Cheguei na igreja, sentadinho, bonitinho no banco, naquele dia, meio quieto na minha. De repente eu olho lá pra frente, uma tecladista lá tocando e tal. Daí de repente eu olho assim, cara, que guria linda, cara, que guria linda. E eu tava passando por um processo que eu tinha uma namorada, a gente era da igreja, só que a gente terminou e a gente foi pro mundo, entendeu? Meu Deus. E a gente foi, tipo assim, a gente se encontrou no mundo, numa festa. Sim. E a partir dali a gente voltou a ter relacionamento, voltou a conversar, só que a gente tava no mundo. Então tava uma coisa muito louca, tava uma coisa que cheguei ao ponto assim de, não quero mais nada, não quero fazer mais nada, vou ficar aqui quieto. E daí esse dia a gente foi pra igreja, cheguei lá e eu vi lá uma menina de cabelo preto tocando teclado, né? Quem será com cabelo preto? Eu tava. Então, esse segredo já foi revelado, cara. Ela é ruiva lá no Tete a Tete com a Camila. Mais, né? Não tá podendo mais. E por que será? Daqui a pouco vão contar por quê. E aí? Não dá spoiler, galera. Eu vi ela ali tocando teclado e na hora eu falei assim, cara, que guria linda, cara. Olha só, foi a primeira vista. Existe foi a primeira isso vista. Não, realmente foi a primeira vista. Tanto é que quando a gente saiu dali, eu falei pra minha tia, falei pra minha mãe, tô apaixonado. Tô apaixonado por aquela tecladista. Olha isso. E por coincidência, não existe coincidência, né? Mas Cristocidência, Jesuscidência. A irmã dela namorava com um amigo meu de infância. Gente, que mundo pequeno. E aí? E vocês nunca tinham detalhe que o namorado da minha irmã era de Criciúma, né? Olha só, tipo, totalmente aleatório, né? Então, tipo assim, a gente praticamente não... A gente se conheceu aquele dia e ele meio que apresentou eu pra ela, né? Minha tia apresentou, a gente se conheceu ali, só que passou por ali, a gente não se viu mais. Eu fui umas 2 vezes naquela igreja. Pra tentar ver ela. Pra ver se eu conseguia ver ela. Só que não achei. Meu Deus, e aí? E nessa, eu voltei, né? Voltei pros velhos hábitos, voltei pro mundo. Tipo, um pelar e um pecar, né? Ou seja, o crente Raimundo. Isso. Crente Raimundo. Totalmente. Em cima do muro. Né? Sim. E numa dessa aconteceu uma situação onde foi uma coisa bem grave. Eu cheguei em casa de manhã. E naquele dia que eu cheguei em casa de manhã, o pai falou assim pra mim, a próxima vez que tu chegar esse horário em casa, as coisas vão estar aqui na porta te esperando. Assim, meu Deus. Vacilei daí, aquele peso, né? Aquele dia eu dormi, acordei mais tarde, fui lá, dei uma lavadinha no meu carro e tal, digo assim, agora eu vou dormir, era 6 horas da tarde, agora eu vou dormir a tarde toda. Vou dormir até no outro dia de manhã. Meu telefone tocou uma vez, eu não atendi. Tocou 2 vezes, eu não atendi. Tocou 3 vezes, eu não atendi. Eu fui ver. Daí era o cunhado dela, né? Daí na 4ª vez eu atendi. Ele falou assim, Lucas, vamos lá na igreja do Estreito e tal. Eu assim, tá, vamos. Aí eu fui, eu me arrumei e fui. Parênteses, né? Porque ele pediu o meu telefone pro meu cunhado e não me ligou. Gente, por favor, né? Atitude, né? Pelo amor de Deus. Por favor. Não, porque esses jovens, olha, só pra misericórdia. Mas tudo bem, por isso que o meu cunhado ligou pra ele. Mas eu fui prudente, né? Você sabe que eu fui prudente, sabe a situação que eu tava passando na vida. Tá bom, perdoado. Eu já tava enrolado lá, não ia enrolar tudo. É isso mesmo. Isso aí. Teve decência, ainda bem. E aí? Aí eu fui, né? Eu fui pra igreja, lá tava a gente. Aí eu realmente conheci ela de fato. Aí a gente
Lá à noite saiu com os casais ali, a gente jantou, e daí, na hora que a gente tava indo embora, no outro dia, a irmã dela marcou, vamos fazer a trilha da guarda? Eu disse, não, fechou, vamos fazer. Fechou, vamos fazer. Aí tá. Lá foi a gente no outro dia pra trilha da guarda, e daí lá que realmente a gente se conheceu. Olha entendeu? Só que assim, eu na minha cabeça, né, no meu cérebro, eu pensava, ela na época ela tinha 21, eu tinha 19. Entendeu? Ela era estudante de faculdade. Essa história é muito legal, a parte a versão da Camila. Vai, Camila, conta essa parte. Gente, não, me conta a tua versão. Porque assim, né, eu achei, primeiro eu achei que o Lucas era mais velho, né, porque já usava óculos, tu já passa uma cara de mais velho, né. E aí a gente se conheceu e foi tudo muito rápido, assim, as coisas aconteceram muito rápido. E aí um dia, antes da gente ir pra praia, a gente saiu com vários casais. Isso. E aí todo mundo conversando, e eu e o Lucas era o único que não era casal propriamente dito. Junto. Uhum. E aí a gente conversando e tal, e aí eu sei que a gente chegou no assunto de faculdade, e o Lucas, que legal, eu também estudo, daí eu... E aí eu, sério, que legal, faculdade do que tu faz? Ele, não, eu tô no ensino médio. Ai, meu Deus, isso já na faculdade. Tipo, e aí eu olhei pra minha irmã me olhou, daí eu assim... Quantos anos você tem? Dele 19, deu, meu Deus, eu não posso correr mais, eu tô aqui. Eu não posso correr mais. Tá, desculpa, agora continua, porque a versão dela é muito legal, vai. E aí? E eu na minha cabeça assim, cara, nunca vou ter papo com uma menina dessa. E aí? Eu pensava assim, eu nunca vou ter papo com uma menina dessa. Pô, eu iria pra faculdade, tem um carro, dirige uma menina independente. Exatamente. E eu aqui com o carro jogado no chão, que não tem nem ensino médio. Meu Deus. E a vida toda embolada, querendo ou não, tá? A vida toda embolada, emocional, destruída, espiritual não existia. Nossa. E daí, beleza, né? A gente saiu, fizemos a trilha, e naquela trilha a gente realmente se conheceu. Entendeu? Ali realmente a gente se conheceu, conversamos muito, e voltamos pra casa e a gente ficou eu e ela lá no sofá da casa dela conversando, pra se conhecer de verdade, né? E daí tá, passou isso, eu fui pra casa e tal, na quarta... Deixa eu abrir um parênteses, jovem. Isso é muito bom, né? Ter mulher junto eu preciso falar, né? Porque assim, quando a gente conversou aquele dia no sofá lá na minha casa, eu fui bem clara com ele, a gente tinha recente se conhecido, eu falei assim... Olha, eu vou ser bem sincero, eu namoro pra casar. Olha. Se for pra ficar namorando 500 mil anos e me enrolando, então a gente termina por aqui. Uau. Já joguei na lata, eu fui sincera, porque não assim... vou perder tempo, é literalmente isso. Assim, exatamente. Tipo, eu já estava orando, né? Deus já tinha me dado uma promessa que naquele ano eu conheceria, assim, o meu futuro esposo. A gente se conheceu no final do ano, então, assim, tipo, não existia outra possibilidade. Mas eu também não podia ser doida, né? Eu falei, beleza, ok, mas eu já deixei as claras, porque a gente tem que ser direto nessas coisas, porque as coisas do Senhor são assim, né? É sim, sim, não, não. Não, tipo, amém. Não fiquem enrolando as pessoas. É isso que eu quero falar. Tá? Amém. Isso mesmo. E aí? Tem uma atitude, né? Isso aí, se posicione, né? Na quarta-feira, chegou a gente conversando, na época era SMS, assim. Aí, na quarta-feira... Revelou na cidade agora. Orkut, vocês pegaram Orkut? Sim, mas a gente não podia ter, mas é outra história. É outra história. De MSN. Mas a gente conversava por mensagem. Por mensagem. O MSN. Os bônus. A operadora dava. Era o ápice, né? Aí eu sei que chegou na quarta-feira, a gente conversando todo dia. Eu peguei e mandei uma mensagem pra ela assim, ó. Porque eu pensei, cara, eu não tenho nada a perder. Minha vida tá nas últimas. Então eu pensei assim, eu vou mandar uma mensagem pra ela, perguntando se ela quer namorar comigo. E aí? Porque ela já falou que... Já deu a letra, exatamente. Então não tem como eu, né? Enrolar ela. Então eu pedi namoro. Aí tá, eu peguei e mandei por mensagem. Só que na mensagem eu botei assim, eu sei que aqui não é lugar pra pedir isso. Mas se eu pedisse por aqui, se eu pedisse pessoalmente, tu aceitaria namorar comigo? Tu tava com medo de perguntar pessoalmente e levar um não. Era isso? Mais ou menos isso. Então eu vou ter uma cautela, vou estudar onde eu tô pisando. Assim, ó, se ela disser que não, eu nem perco mais meu tempo. Então... Misericórdia, e aí? Eu não tinha muito a perder, então eu pensei, se ela disser que não... eu já tenho, né? Não, eu já tenho. Pronto. Então... Foi mais ou menos isso. Trágico. E aí ela? Aí ela pegou e falou assim, como é que eu falei? Se você pedir pessoalmente, sim.
Boa. Eu lembro até Ele hoje, era né? muito funcionado, eu achei muito legal. Na hora, no quarto, deu um berro, né? Eu assim, não acredito! Aí veio a mãe, quem que foi, filho? Não, mãe, tudo certo. Tudo certo. Logo saberá. E daí, no domingo, fui eu lá na casa dela, pedi pro pai dela no namoro. Pedi pro pai, e aí? Pedi pro pai dela. O pai dela aceitou, disse que sim, né? Deu aquela gaguejada básica, né? Aí o meu pai falou, teu tempo tá passando. O meu pai é um alemão de 1,90 m, né? Eita. O Lucas, e eu, fala logo, né? E ele, tipo, ele falava tudo menos o que era pra falar. Sim. Daí o meu pai olhou pra ele e falou, teu tempo tá passando. Eita. Mas deu boa, né? Deu boa. Então aqui até hoje, né? 12 anos. Aí eu pedi ela namoro, ele falou, não, tudo bem, só levanta aquele carro. Não, tudo bem. Eu tive que porque era rebaixado e teu pai não gostava. E você fez isso com o amor. No outro dia era um Jeep o carro. Mas era uma foto também de cada Eita, e aí? Mas aí eu aceitei, ele aceitou, né? E quanto a gente tempo de namoro? Então foi 2 anos, 2 anos. Foi 1 ano de namoro e 1 ano de noivado. Só que assim, hoje eu paro pra ver isso tudo. A mão de Deus em cima de tudo. Porque na hora as coisas acontecem, tipo assim, eu posso dizer que as coisas foram acontecendo e eu fui... Como é que eu vou te dizer? Porque quando ela falou pra mim em namoro, eu não tinha cabeça. Eu quero namorar pra casar. Não, eu não tinha essa cabeça. Entendeu? Eu tava deixando levar. Eu assim, cara, uma menina bonita, a família dela é gente boa. Por que não, né? Por que não? Não tem nada a perder. Entendeu? Então, desde lá de trás e tudo, na minha vida eu já vejo a mão do Senhor operando, entendeu? Sim. E daí ali, quando eu vejo, tipo, olho pra trás hoje, eu penso, meu Deus, só a misericórdia do Senhor. Entendeu? Só a misericórdia. Aleluia. Só que a misericórdia do Senhor foi tanta comigo, com a gente, que eu ainda tinha pendências lá fora. Então, eu ainda tinha coisas que eu precisava resolver. Trouxe algumas dificuldades pro nosso namoro, entendeu? Mas assim, isso nos ajudou a fortalecer, entendeu? Entre eu e ela. Forjou, né? Forjou o nosso namoro e o nosso casamento, né? Então assim, realmente Deus usou a vida dela pra me resgatar, entendeu? Pra literalmente me resgatar, entendeu? Num final de semana, eu tava dentro de uma delegacia, literalmente dentro de uma delegacia, que por um milagre. Eu saí sem B.O., sem nada. E no outro final de semana, eu tava conversando com o pai dela e de noite conversando com o pastor orar pela gente, pelo nosso namoro. Uau. Entendeu? Então, assim, foi um agir de Deus muito forte. O contraste dessa história, uau. Que legal. E aí, depois, entra essa parte daí do casamento, né? E aí também foi bem difícil no início ali, né? Que foi um processo bem doloroso, até a Camila já contou isso. E aí, como que daí foi depois? Agora conta um pouquinho da história mesmo de vocês. Casamos, né? Nem tudo são flores, né? Porque, né, a gente já sabia, né? Que nem tudo seria. Antes mesmo, na época de noivado, foi uma época de provação, bastante provação. Ele sofreu um acidente, o pai dela sofreu um acidente, deu PT no... Detalhe, né? A minha irmã até fez uma observação que eu matei minha avó 2 anos antes, tá? Porque aconteceu tanta coisa no ano do nosso casamento. A minha avó morreu no ano do nosso casamento também. Deus. Porque lembra que eu comentei, né? Que a gente, os pastores foram orar e no nosso noivado, eles falaram que a revelação era que é para fazer um jejum todos os meses até o dia do casamento. Então, além do meu acidente, além de todas as coisas, a minha avó também faleceu naquele ano antes da gente casar. Deus, foi muita coisa, assim, tipo... Bem conturbado. Não tinha nem como processar tanta informação, né? Mas é porque a bênção era maior. Vocês estão muito fofos hoje. Eu acho que tem um motivo dessa fofura. E aí? Aí, sofreu um acidente, ficou ali aquele tempo na perícia, né? Ficou um tempo na perícia, veio o casamento. Não tô esquecendo nada, né? Não. Veio o casamento, a gente casou, o casamento, foi uma bênção, foi legal, foi na igreja, tudo, né? Foi um baita casamento. Daí quando que virou essa chave de curtição pra, cara, eu vou casar? Pra você, já que tu tinha essa... Eu acho que pra ele foi no dia do casamento. Foi no dia do casamento, porque ela já era posicionada desde a primeira conversa, ó. Eu sou pra casar. Mas e você? Quando que virou essa chave? Porque assim, quando a gente começou a namorar, eu tinha ciência que minha vida tava mudando. Isso era um fato, que agora era uma nova etapa. Visível, né? Era uma nova etapa. Então ali eu comecei, a gente ia juntos nos cultos, a gente frequentava, entendeu?
Então ali foi uma nova etapa. Então ali começou a mudar um pouco, começou a mudar. Os velhos hábitos começaram a ir embora, começaram a mudar. Mas eu caí na real mesmo, caí na real. Quando que eu ia casar, que minha vida realmente ia mudar no dia do casamento. Foi mesmo? Eu achei que era brincadeira. Quando eu cheguei na igreja e olhei. Cara, tava um grupo de louvor, pastor, todos os pastores, todo mundo arrumado, e eu olhei, cara, isso é pra gente, mano. É o meu casamento. Não dá mais pra me comer. É o meu casamento, entendeu? A hora que eu vi ela chegando, eu olhei, nossa. Tipo assim, eu não chorei, eu não sorri, eu fiquei, sabe, tipo... Em choque. Em choque, tipo assim... Sim. Realmente tá acontecendo. Eu não tô sonhando, alguém me belisca. Me belisca. Aí, ali começou a real mudança, entendeu? Ali começou. A real mudança ali, o Espírito Santo começou a trabalhar, começou a modificar. Aí, consequentemente, claro, eu saí da igreja que o pai era pastor e a gente foi para outra igreja. Aí lá, eu realmente comecei a caminhar com as minhas próprias pernas, entendeu? No evangelho mesmo, No evangelho, Isso já casado, então. Já casado. Eu comecei a caminhar, comecei a andar ali, porque, tipo assim, não que eu, quando eu tava com o pai, não andava. A gente vive a experiência dos nossos pais, ou não, né? Mas assim, como se ainda tivesse com o pai, sabe? Tipo assim, o pai tá aqui e tal. Mas assim, é totalmente diferente, né? Tu tá sozinho, não é que tu tá sozinho, mas tu tá com tuas próprias pernas, né? Não tem alguém ali, filho. Então, isso, agora é tua escolha, né? Agora é minha escolha. Então, agora é tua família, tu agora era o sacerdote do lar, o homem de família, meu Deus! E aí? É assim que o homem vira. Assim. É verdade, enquanto o homem não casa, enquanto o homem não tem uma dívida de casa, uma dívida de carro, uma compra, não é o provedor, ele né? Exatamente. Não é homem, ele só vira homem mesmo depois que começa a ter responsabilidade de ter sua casa própria, senão... não tem essa dimensão, né? Não tem nem ideia. Daí ali, eu comecei a caminhar, ali eu comecei a entender um pouco mais o evangelho. Entendeu? Ali eu comecei a entender realmente, comecei a ver como é que eram as coisas, entendeu? Comecei a ter muita experiência com Deus ali, isso, e a gente casou em 2013, e a nossa vida, ela foi, tipo assim, foi tudo bênção até a pandemia. Uau. Quando chegou a pandemia, a nossa vida mudou. Mudou totalmente, tipo assim, Eu sempre falo. Foi um marco. Eu vejo a pandemia como um marco, sabe? Todo mundo fala da pandemia. Não, eu vejo que, né? Cara, a pandemia teve muitas pessoas que morreram. Sim. Mas... Fora esse desastre na vida de vocês, foi um marco. Lá em casa, pra gente, foi um marco, entendeu? Muita coisa mudou na pandemia. Porque passou aquele tempo, a gente ficou em casa. E durante esse tempo aí, até antes da pandemia, eu e a Camila, a gente ficava, acho que foi o quê? 8 anos, né? Não, 5 anos. Bastante tempo. Bom de conta. Esse tempo, desde que a gente casou até a pandemia, a gente ficou muito em casa. 7 sabe? Anos. 7 anos, boa. Eu contei nos dedinhos aqui. Eu e a Camila, a gente ainda, né? Nunca deixa de ser. A gente era muito caseiro. Muito caseiro. Muito caseiro. Então, assim, a gente saía do serviço pra igreja, no máximo uma voltinha no shopping em casa. A gente, às vezes, quando tinha feriadão, às vezes a gente passava, sei lá, uns 3 dias no sofá. E era isso. E era a melhor coisa do mundo. Então, a pandemia não mudou nada pra vocês. Não mudou nada. Foi ótimo. Mas até melhor, que daí eu já não precisava mais usar nenhuma desculpa, entendeu? Isso, eu já não visitava ninguém, não recebia ninguém. Eu já não... É a pandemia. É isso, tudo na pandemia. Não existe. E aí, a pandemia foi ótima. Passou aquele momento ali que foi em casa, e daí o pessoal começou a voltar e tal. E foi ali que tudo mudou, porque ali a gente acabou mudando a gente mudou de igreja, né? A gente acabou mudando de igreja, eu saí da igreja que era do pai e fui para outra igreja, né? Então, aí agora eu posso dizer que, tipo assim, mais com as minhas próprias pernas ainda, sabe? Meu Deus. Então, aí começou toda a nossa mudança na nossa vida. Servir a Deus.
Quando eu cheguei na igreja, uma coisa assim, né? Engraçado que eu falo. Quando eu cheguei na igreja, eu falei, tá, agora eu vou ficar aqui, eu quero ficar uns 2 anos no banco. Quero ficar uns 2 anos aqui adorando ao Senhor no banco, louvando ao Senhor daqui. Sim, tendo a minha Quero ficar na minha, quero ficar tranquilo, né? E aí? É óbvio que isso não aconteceu. Tá, tu tá dizendo já da mudança para mais de Cristo. Isso. Ah, então realmente não aconteceu, tá? Ok. Realmente não, porque a gente era da igreja do pai, eu nasci lá, então Sim. foram 28 anos lá, né? Uma mudança bem grande, assim. Então eu cheguei lá e falei, ó, Deus me chamou, a gente foi debaixo de uma promessa do Senhor, o Senhor chamou a gente para servir lá, e a gente foi. Só que eu falei, agora eu quero te conhecer um pouco mais e eu quero ficar aqui, quietinho. Off. Óbvio que não aconteceu, né? Ele falava isso pra mim e eu ficava... eu pensava... Mas como vocês descobriram a mais de Cristo ali? Como é que foi essa experiência? O meu irmão, ele se acidentou, porque a igreja que a gente frequentava ficou fechada, porque ela era muito pequena, então não tinha como... não tinha condições de abrir naquele período que eles liberaram com 50%, né? Sim. Eles foram abrir um pouco depois. E o meu irmão se acidentou e o meu irmão já frequentava a mais de Cristo, né? Então ele pedia pra gente levar ele, porque ele não tinha como dirigir. E aí a gente levava e acabava que ficava, né, no culto, obviamente, né? Olha, e aí a gente foi ficando e ficou. Uau, que loucura, gente. E eu sempre falo que eu vejo, assim, o que o Lucas fala sobre a questão de estar próximo, que às vezes tu tá próximo dos pais e tal, e você não fica só caminhando de muleta, né, literalmente, né? E eu vejo que o Lucas, depois que a gente mudou, ele, tipo assim, se soltou, virou o Lucas literalmente, assim. Sim. É uma mudança muito radical, né? Eu que acompanho ele, tô sempre do lado, eu falo que é outra pessoa, é muito diferente. Uau. Só que assim, a gente precisa, às vezes, estar do lado de fora para enxergar, entendeu? E meu pai, a vida inteira como pastor, um amigo meu, um companheiro, e eu nunca tinha percebido isso, sabe? Tipo assim, hoje em dia eu olho, vejo o pastorzão que ele é, sabe? O orgulho que você tem dele, né? O orgulho que eu tenho dele Tá tudo bem? Tá tudo certo. Eu chorei horrores no meu tete-tete com meu pai, tá? Porque eu também tenho muito orgulho do meu pai. Ai, que legal. Pastor que ele se tornou, sabe? Porque quando a gente é imaturo, a gente não enxerga as coisas. A gente é ingrato, a gente não valoriza. A gente não valoriza, a gente só começa a enxergar as coisas quando, sabe, quando... Você sai, quando a gente sai, quando a gente começa a olhar de fora pra dentro. Entendeu? Tipo, de uma outra bolha pra outra bolha. Aí a gente começa a ver realmente tudo aquilo que foi feito, realmente tudo aquilo que ele fez pela minha vida, tudo aquilo que ele ensinou pra mim. Todas as sementes plantadas. As orações, né? Porque quando ele tava lá rebelde, o pai dele tava com certeza... Ao invés de repreender, né? E dizer, você não é meu filho, não. Ele esperou o tempo certo. Oração. Não, foi pouco. Pai, mãe, amo você. Então, assim, a gente consegue... E quando eu comecei a ver isso, nossa, cara, eu senti uma culpa muito grande, sabe? Daquilo que eu fui. Sim. Mas Deus foi trabalhando, foi falando, e é tudo processo. A gente precisa passar pelo processo. Certeza. A nossa vida é um processo, e cada processo a gente tem que prestar bem atenção e viver, porque ali tem um ensinamento, ali Deus quer mostrar, ali tem uma chave. Entendeu? Tu sabe que assim, ó, hoje, pra galera do pessoal do GDC, ou quando alguém vem falar comigo, eu uso muita coisa que ele falou pra mim, que ele falava na igreja. Que fixou e tá agora brotando, tá? Agora frutificou, né? Agora tem o fruto daquilo que ele tinha plantado. O fruto dele, né? E o senhor falou pra mim uma vez também que a herança deles, do pai e da mãe, era, tipo, quando eu era pequeno, até hoje eles oram, eu sei que eles oram, entendeu? Mas a herança deles foi o meu ministério, velho. Eu tava falando assim, ó. Tu vai levar o legado dessa família. Isso mesmo. Porque ele começou, entendeu? Tudo bem. E olha, é engraçado, enquanto você se recompõe, eu vou falar, né? E é engraçado porque, tipo assim, eu também sou primogênita, mas eu sou única, né? Eu não tive irmãos. Tenho uma irmã adotiva, mas ela não ficou, tipo, tempos com a gente, né? Ela ficou um período de tempo ali, uns 3 anos. E aí depois ela seguiu a vida dela, que ela conseguiu 18 anos, enfim.
E eu vejo que esse legado familiar, ministerial, também veio para mim de uma maneira assim, e você viveu um processo muito parecido com o meu. Filha de pastor, tinha cobrança, tinha tudo, e eu resolvi sair. Mas quando eu voltei, e eu comecei a ver de fora, eu tive esse orgulho do meu pai, de ver o que ele construiu, ele nunca desistiu e persistiu, mesmo em meio a tantas dificuldades que ele teve. E aí eu vejo assim, cara, hoje eu tô vivendo um legado do meu pai. É isso mesmo. Eu tentei fugir, mas Deus tinha isso pra mim e ele me resgatou. E eu acho tão legal, porque assim, quando a gente ouvia quando criança na escola dominical, Jesus morreu na cruz pra te salvar. E por muito tempo eu me indaguei, me salvar de quê? Eu sou uma boa pessoa, sou uma boa filha, sou isso, sou aquilo, e achando que eu era maravilhosa. Me salvar do quê? Eu já tô feliz, tenho tudo, minha mãe me dá tudo, meu pai me dá tudo. E, gente, era muito louco. Aí é o momento que eu me perdi, que eu fui pro lamaçal do pecado, e eu voltei, aí eu fui resgatada por esse amor de Deus. Sim. Eu entendi, eu tenho que ser salva de mim mesma. Exatamente. Tem que ser resgatada. Cara, foi tão forte esse impacto do evangelho na minha vida, porque aí fez todo sentido o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Aí pode ter alguém que tá lá e diz assim, tá, pastor, mas eu nunca fui pro lamaçal do pecado, eu nunca passei por isso, tudo mais. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que você tem defeitos no teu coração, em alguma debilidade tua, que você precisa ser salvo pelo Senhor. E você precisa desse resgate dele, né? Mas que legal esse negócio do legado. No retiro, eu lembro, isso é uma coisa que... Impactou você. Na época, quando eu fiz o retiro lá, o Wake? O Wake, o Senhor falou pra mim, né, que o pai tinha começado um legado. Aí esse legado vinha pra mim, pro Gabriel, pro Samuel, entendeu? A partir dele, ele ia começar uma geração ministerial. Amém. Renovando a geração. Renovando a geração. Uau. Tu tem um chamado pastoral, então já prepara, né? Não, e o meu chamado, o Senhor teve que falar comigo 5 vezes. Uau. Pra você poder entender. Pra mim começar a fazer, a exercer. Ele falou, a primeira vez que ele falou pra gente foi no nosso casamento, no nosso noivado. Falou pra gente, né, do nosso chamado, nosso propósito. Depois, também foi ao longo do tempo ali, uns 2 anos depois, ele também falou, mas até então eu não, tipo assim, olhava, eu não. Pode ser qualquer outra pessoa, menos eu. Bem assim, terceiriza. Né? Passa pra frente. Eu passo. Quando a gente chegou também, quando a gente mudou de igreja, o Senhor, a mesma coisa que o Senhor falou com a gente, lá no nosso noivado, ele falou quando a gente chegou. E detalhe que assim, no nosso noivado, o que o Senhor falou com a gente, só a gente sabia, e o pastor que foi usado, né? Claro. Porque a gente nunca dividiu isso com ninguém. Até porque eu falava assim, você... minha maior apoiadora, cara. A motivação em casa tá cheque. Desculpa, mas no momento, agora, pra frente talvez, mas agora eu não consigo imaginar. Mas tudo bem. Mas olha que interessante, porque José foi assim, né? Contou o sonho pro irmão lá e o irmão tudo, tu quem é tu? E vai, né? É mais ou menos isso. Foi tipo isso, né? Ai, brincadeira essa parte. Mas... E aí? Mas aí o Senhor falou com a gente novamente. Quando chegaram ali. Quando a gente chegou, né? Mas Cristo ali, a mesma coisa. Uau. A mesma coisa assim. De novo a cristocidência acontecendo. Eu olhei pra Camila assim, meu Deus. Aí eu deixei de ser Tomé, né? Eu já tava acreditando. Num culto também do Alive, também o Senhor falou comigo. Falou comigo, foi mais um chamado. E depois o retiro, né? Aí o retiro foi o game over, né? Ok, Senhor, eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Sim. Por isso que, e às vezes eu falo assim, eu demorei muito pra entender isso, sabe? Tipo assim, eu demorei muito pra entender o meu chamado. Deus teve que falar comigo 5 vezes pra me entender. Então, às vezes, sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo com o pessoal de GDC ou com alguns amigos meus, assim, ó, procura entender o teu chamado.
sabe? Não perde tempo. Amém. Procura entender o teu chamado. Amém. Às vezes Deus fala 1, 2, 3 vezes. Não deixa ele falar mais. Vai lá e dobra o joelho e fala, Senhor, eis-me aqui, eu tô aqui. Aleluia. Me ensina, coloca. Me ensina, me capacita, né? Eu não tô com a capacidade toda, mas me capacita, eis-me aqui. Eu costumo dizer que Deus só precisa de um coração disponível. O resto ele vai fazendo. Porque se for ver, quando eu me tornei pastora, vou colocar um título aqui, né? Isso pesa tanto, misericórdia. Quando me falaram, a primeira vez que eu fui chamada por pastora, assim, meu Deus, eu gelei, me deu desespero, meu Deus do céu. E é tão engraçado, né, que quando eu cheguei foi na Mais de Cristo que Palhoça, que eu comecei o ministério pastoral mesmo. Porque até então na sede era LGDC, já servia, já, né? Mas Cristo Palhoça foi quando começou. Então também teve uma vira-chave de 2019 para 2020, ó, bem pertinho de vocês terem chegado. E, gente, era desesperador, vocês não estão entendendo. E aí, às vezes, tinha uma senhora da intercessão, de mais de 60 anos ali, ela dizia, pastora, a senhora me ajuda, não sei o quê. E eu dizia, meu Deus, essa mulher é mulher do corpo, mulher de Deus. E ela me chamando de senhora e querendo o meu conselho. E eu dizia, eu que tenho que sentar com a senhora pra aprender, não me chama de senhora não, né, na época. Ali eu ficava, gente, o que eu vou fazer? Eu tô pastorando pessoas de 60, 70 anos. Claro que ali ainda era pastor do louvor, da intercessão, ainda não era de jovens. E aí teve essa responsabilidade de misericórdia, sabe? E aí, mas ao mesmo tempo, Deus nunca me deixou sem uma resposta. E não tinha nada a ver comigo, tinha tudo a ver com ele, literalmente. E assim vai ser sobre a tua vida. Igual às vezes você falou, né, do GDC, que tu tá no GDC, alguém te pergunta alguma coisa, você tem algo pra falar, porque isso já foi plantado, isso já foi depositado em você. E essa capacidade vem do céu, direto de Deus pra você, pra que você possa fazer aquilo que ele te chamou. Porque eu acho tão engraçado, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Exatamente. E a gente esquece que ele que capacita, não é eu que vou me capacitar. Por mais que eu estude, eu oro, eu faço, mas a hora do vamos ver é o Senhor. Eu digo, Senhor, não tem nada meu aqui. Às vezes eu estou chamada para pregar, eu digo, misericórdia, misericórdia. Aí eu digo assim, se eu falar não, eu vou estar desobedecendo ao que o Senhor me chamou. Então eu digo sim. Aí até chegar a data, por que eu disse sim? Por que eu disse sim? Por que eu disse sim? Chega na hora e às vezes, cara, quando vai, é uma bênção, Deus usa. Porque não é sobre mim, é a mensagem dele que eu tô levando, né? Então não tenha medo, não tenha medo, tá tudo bem. E eu acho importante que, assim, até um tempo atrás eu achava assim, vai ser pastor, tipo, na hora que for levantado pastor. Mas, na verdade, quando o Senhor dá um chamado para alguém... É porque já está fazendo. Já tá natural na pessoa. Por isso que eu falava que eu não percebia, mas depois, com o tempo, eu comecei a trazer na minha memória algumas coisas que aconteciam com o Lucas. Eu falei, cara, faz todo sentido. As pessoas vinham se abrir com ele, tipo... pessoas que, tipo, eu nunca imaginaria que iam realmente falar com ele, se abrir. E aí depois eu fiquei pensando, cara, é porque, tipo assim, ele já estava sendo usado, se eu já estava preparando ele, e lógico, tem a formalidade, enfim, mas é sobre... mas eu acho muito interessante, isso é uma coisa que na Mais de Cristo, não querendo puxar, né? Eu amo muito a minha igreja, mas eu amo muito o jeito do trabalhar de Deus através da Mais de Cristo em relação a isso. Tipo, quando há ordenação, quando há consagrações, né, de diácono, presbítero, enfim, só é reconhecido aquilo que a pessoa já faz. Por exemplo, eu não vou dizer assim, Camila, você vai ser uma diaconisa e tal, e aí a partir de então ela começar a ver se tem lixo no chão, se tem alguma coisa, uma cadeira desalinhada, ou se ela pode servir as pessoas, se ela vai ver o visitante. Não, ela só vai ser uma diaconisa a partir do momento que ela já faz tudo isso. Eu digo, cara, a Camila já está fazendo isso, então ela é uma diaconisa da casa do Senhor. Eu digo assim, aí eu reconheço o título do que ela já é. Eu só reconheço, né? Então, tipo, isso é muito legal que eu vejo assim na igreja. E, claro, cada ministério tem o seu modo de fazer, mas muita gente foi capacitado, passou com coisa, e a partir de então que destravou um negócio e agora vai começar a ser, né? Então, isso eu acho muito bacana. E quando eu saí do retiro, né? Eu saí do retiro e falei assim, tá bom, senhor. Entendi o recado, entendi o puxão de orelha. Então agora tu me capacita. Amém. Tu me coloca, eu fui bem específico na oração que eu fazia pra ele. Então, coloca as pessoas na minha frente. Já que é pra mim cuidar de pessoas, já que é pra mim escutar, ouvir as pessoas, coloca na minha frente. Sim.
pra que eu fui orar, né? A Camila falou isso no último tete-a-tete. Cuidado com as suas orações. Cuidado com as orações. E aí? Começaram, assim, a aparecer pessoas, assim, vindo conversar comigo, e, sabe? Sim. Pedir ajuda, pedir oração. Chegou um certo ponto que eu andando na rua, eu indo pra casa, tipo, na Santa Maranhão, então trabalhava do lado de casa. Era um caminho de, sei lá, 5 minutos de pé. 5 minutos. Eu saí um dia atrasado, tava indo, daqui a pouco um cara passou por mim. A hora que ele passou por mim, eu olhei pra ele, olhou pra mim. Na hora o Espírito sentou com mim e falou, mano, tá tudo bem contigo? Se não tá. E ali a gente perdeu uma meia hora, até cheguei atrasado aquele dia. Mas eu saí, vale a pena. Eu saí daquele dia, eu saí dali daquela conversa pensando e falando, senhor, tu já tá fazendo. Tu já tá fazendo. E é um passinho de cada vez, né? E engraçado, né, que teve algumas vezes eu bateu lá em casa, a pessoa 11 horas, meia-noite lá em casa. Daí tá, né? É um belo dia voltando pra casa, eu pensei assim, cara, agora eu entendo o pai que ficava às vezes na igreja até meia-noite, 1 hora. O primeiro a chegar e o último a sair. As pessoas ligavam pra ele, ele tinha que sair, eu me vi fazendo isso aqui. Tá bom, amém. Tudo foi uma escola. Gente. Então, Deus começou a mudar muito isso, sabe? Mudar muito na minha vida. Loucura. E ver como foi uma virada de chave, né? Totalmente. Mas, tipo assim, teve a insistência do Senhor, né? Mas olha que interessante a questão da insistência na vida do Lucas, pelo que tu tá contando. Lá atrás, tipo, você recebeu algumas ligações daquele cunhado, enfim. E, tipo assim, ele podia ter desistido na primeira ligação. Não atendeu? Então não vou chamar. Esquece. Né? Esquece. Mas ele ligou umas 4, 5 vezes. 5 vezes. Até ele atender, sabe? E Deus falou o quê? Umas 5 vezes com ele. Pra ele entender, tipo, entenda, Lucas, é esse o teu chamado. Eu te chamei pra isso. Isso mesmo. Tu entende que engraçado que Deus tem a sua maneira de agir com cada um? Cara, Deus tem o seu jeito detalhado com cada um. Único, né? Por isso que eu falo tanto de detalhes. Porque são detalhes assim que às vezes a gente não percebe, mas, gente, Deus sabe como a gente é. Ele sabe como que eu vou entender alguma coisa. Então, às vezes, pro Lucas tem que ser a repetição. Então, eu vou repetir pra você, galera. E quem sabe você... quem sabe tem gente que tem que ver pra crer, né? Também. Então, eu não sei como que você... Mas Deus sabe. E Ele vai agir dessa mesma maneira. Cara, é muito louco. É muito louco. E assim, ó... Quem tem um chamado, quem sabe... Quem já passou um dia, já ouviu a voz dele um dia, já teve uma experiência com ele um dia. E hoje não adianta. Deus sempre chama ele de volta. Amém. Ele nunca vai abandonar os dele. Ele bate a porta, né? Ele bate a porta, ele sempre chama. Bastante pessoas às vezes falam assim, pô, mas eu já fui. Aí fui pro mundo, passei por isso, por aquilo, e agora eu tô aqui. Deus me livrou de tanta coisa. Eu falei, claro, porque tu é o escolhido. Tu é um servo de Deus, então tu passou por isso para viver, para te aprender, para te poder agora ensinar os outros, para poder cuidar das outras pessoas. E hoje eu entendo muito o processo que eu vivi desde a infância, adolescência, igual tu falou agora, eu entendo meu pai, algumas coisas acontecendo assim, porque era Deus já me forjando desde então. Porque hoje eu trabalhando com jovem, com adolescente, eu tenho que saber o que passa na cabeça deles. Esses dias, minha filha, né, tem 13 anos, foi lá, falou um negócio pra mim. Cara, enquanto ela tava indo, eu já tava voltando, porque eu já peguei no negócio. Aí eu disse assim, fulana, não é isso dela. Daí era, entendeu? Por quê? Porque eu já passei por coisas que Deus me permitiu passar para que hoje eu pudesse falar com uma propriedade daquilo. Não que sempre eu vou ter uma propriedade, uma autoridade no assunto. Às vezes tem que ser só a palavra que é boa, e a palavra tem que ser a prioridade de tudo, né? Às vezes não é uma vivência, igual, por exemplo, nem tudo eu vivi. Por exemplo, eu ainda não sou mãe de sangue mesmo. Eu falei, minha filha, mas ela é enteada ainda, vai vir meus filhos ainda. Mas, tipo, eu hoje atendo muitas mães. Mas por quê? Porque não é uma capacidade que Deus me deu, é pela palavra de Deus. Exatamente. Eu tenho a palavra de Deus que me guia, que é um norte pra minha vida, né? Então tem coisas que você nunca passou, mas Deus vai te usar. Por quê? Porque você conhece a palavra, você sabe o manual da vida, né? Mas e aí, agora vamos para aquela parte que eu quero muito, eu esperei tanto por isso. E aí, depois de 10 anos de casado, vocês ganharam um presente, é isso mesmo? Eu não esqueço do dia que a pastora falou comigo, eu preciso gravar um tete-a-tete com o Lucas e com a Camila. E eu falei,
Eu só vou gravar um tete-a-tete com o Lucas quando eu for testemunhar um milagre. E a gente falou depois do teu tete-a-tete ali. Depois do meu tete-a-tete. E eu lembro a gente vendo a vista e falando sobre isso. E eu ainda falei assim, então vai ser bem logo. Então vai ser bem logo, já vamos deixar marcada a data com o Lucas. Exatamente. E a gente não marcou, faltou fé. Mas olha, cara, estamos aqui depois de 2 meses do seu vídeo para poder testemunhar o feito do Senhor. Me conta agora essa parte. Então, né? Há um ano atrás, como esse ano a gente faz 10 anos, em dezembro, há um ano atrás, a gente falou assim, acho que a gente pode tentar ver, né? Ver o que acontece. Vamos tentar. Um bebezinho, vamos ver o que vai dar. Eu disse, não, bem, passou um ano. Passou um ano e nada, algumas vezes, né? Deu um sustinho, mas não veio. Mas a gente não era aquele tentante, né? Que, tipo, fica lá olhando o calendário, né? Foi assim, tipo, não, vamos, né? Se acontecer, assim. Aconteceu. Aí logo veio que veio enchente, várias coisas. E eu nunca esqueço que, quando a gente conversou sobre a questão da enchente, que ambos falaram, né? Que quando Deus permite uma situação nessa proporção, é porque coisas novas estão por vir. Amém. E eu creio muito nisso. Eu acho que era um ciclo novo, tudo novo. É o ciclo novo, exatamente. Aí tá. A gente chegou a um certo ponto que, por alguns problemas de saúde, eu fui fazer os exames. E nesses exames eu descobri que eu tenho vários probleminhas onde a minha chance de ter filho, de ter um filho é mínima, sabe? Não tem, pouquíssimo, entendeu? E aí a gente assim, não, bem, tranquilo. E tu tem esses exames? Tem. Sério? Não, a gente ficou chocado. Porque assim, eu, né, melancólico, colega. E aí eu tenho, assim, o hábito, né, pessoas com a minha personalidade têm o hábito de querer ter o controle de tudo, né? Sim. Então a gente quer ser, tipo assim, eu faço lista pra tudo. O Lucas fica quase doido, né? Porque, tipo, ele é totalmente o oposto, né? E quando o Lucas chegou com essa notícia pra mim, falou assim, não, eu não vou poder ser pai. Cara, aquilo assim, tipo, porque no meu período de faculdade eu falava, eu não quero ser mãe agora. Eu não quero. E às vezes eu falava, tipo, não quero até... Uma amiga minha falou, um dia você foi até grossa comigo, porque falou, para de ficar me cobrando filho. E quando ele falou isso pra mim, tipo assim, me deu um baque, assim, porque eu falei, caraca, eu não tenho controle de nada. Nada. Tipo, porque agora eu quero e eu não posso. Uau. E aí eu fiquei, tipo assim, até um pouco com o temor daquilo que eu falava, sabe? Tipo, parecia uma palavra de maldição que a gente vai gerando, né? Porque a palavra tem muito poder, é verdade. E aí, naquele dia, assim, tipo, eu fiquei fiquei chateada, né? Mas, cara, eu sempre falo, eu creio num Deus que pode todas as coisas. E eu nunca esqueço, assim, o que marcou muito, assim. Eu falo pra minha prima que aquele dia vai ficar marcado na minha vida pra sempre. Que a gente foi... ela foi lá em casa. Tava um jovem, inclusive, da igreja lá, né? Que foi tudo coincidência. Cristos. Pronto, isso. E aí eu contei isso pra ela e ela falou pra mim assim, Deus sempre usa, a gente se vê pouquíssimo, mas Deus sempre usa ela pra falar alguma coisa pra mim, é incrível. E naquele dia ela falou pra mim, Camila, assiste tal podcast do testemunho de tal cantora. Olha como é importante o podcast. Assista os podcasts, gente, é seríssimo. E aí foi o testemunho da Tamiris Garcia, que ela e o marido não tinham nenhuma possibilidade de ter filho, né, porque ele teve câncer e ela também tinha problemas, né, no útero, e o Senhor operou um milagre ali. A história é linda, né, mas eu não vou contar aqui a história, né, porque é a nossa. E aquele dia eu chorei muito, assim, sabe, chorei muito, e eu entendi, eu falei assim, cara, eu preciso confiar, é o que eu preciso fazer, não adianta eu me desesperar e achar, né, que, enfim, porque não tá nas minhas mãos. E aí eu me liguei, eu falei, cara, eu não tenho controle de nada, é a realidade, é Deus dando madura, assim, pô. Foi até engraçado que a mãe chegou pra mim, a mãe triste, assim, meio chorando. Foi contado aí pra família. Daí ela falou assim, filho, tu não ficou triste, que não vai poder. Daí eu falei assim, não, mãe, tá tudo certo, tá na mão do Senhor. Se for, porque quando eu saí da consulta, realmente, sabe, tipo assim, eu saí, saí da Pedra Branca ali, sentei naquele banquinho e pensei, baca. Na hora, assim, eu dei uma sentada, eu fiquei meio triste e tal. Claro. Mas eu pensei assim, na hora eu orei assim, Senhor, amém, tá nas tuas mãos, não é nada com a gente. Mas eu, da mesma forma, falei pra ele, não quero falei pra Camila depois também, eu não quero ter um filho, eu quero ter um filho da forma natural, eu quero ter, sabe? O meu filho. Não quero gastar muito dinheiro e tal, pra fazer, não, eu quero que se for pra gente ter um filho, que seja da maneira certa, da forma certa, né? Como é. E eu orei isso, e amém, fui embora.
fui embora, contei pra Camila, contei pra mãe, daí a mãe chegou, né? A mãe meio triste, mas chegou com a cara de chutadinha. Ela chegou com Mas vocês não ficaram tristes? Tu não ficou triste, filho? Dela bebendo. Não, mãe, tá na mão do Senhor, não tem nada sobre a gente, é tudo sobre ele. Amém. E amém, passou o tempo, né? E ele ainda falou assim pra mim, bem sério, né? Camila, eu vou ser bem sincero com você. Eu não quero passar por inseminação artificial, essas coisas. Se for pra fazer isso, então eu prefiro adotar. E na hora, tipo, caraca, tipo, não, eu queria ter um filho natural, né? Mas eu também não tava aberta à adoção. Sim. E aí eu falei, não, tudo bem. Tipo, sem chance de ficar tentando e, né, pagando rio de dinheiro, porque também é um desgaste, né? Com certeza, a esperança e aí, às vezes as negativas. Exatamente. E aí, como a gente, né, eu não tô dizendo que não é quem faz, amém, né? Mas assim, não era um processo que a gente queria passar, porque a gente sabia que ia ser doloroso, né? Então a gente colocou na mão do Senhor, né? Colocamos na mão do Senhor. E vambora, vamos viver, vamos servir ao Senhor. Amém. Daí foi uma sexta-feira, eu acho, né? Uma sexta-feira eu falei pra Camila, vamos acampar, fazer um negocinho diferente. Assim, vamos. Aí a gente já tava desconfiado. A gente foi acampar e ela falando, já tá há tantos dias e tal. Eu disse, não. E a gente brincando, neném. Mas Mas ele levava mais a sério, porque ele ainda falava, agora eu não posso ter filho mesmo, então, né? Falava brincando assim, né? Daí a gente foi, tivemos uma noite legal. Daí chegou no outro dia, eu tava lá embaixo, limpando o carro, tirando as coisas dentro e tal, lavando a barraca. Daqui a pouco ela pega, meio desesperada, e fala, eu tenho que sair. Então tu vai aonde? Domingo, né? Você tem que comprar não sei o quê. Tá bom. Aleatório. Daí lá foi ela, né? Daí ela foi. E daí ela pegou, voltou, entrou correndo pra dentro de casa, não sei o que tal. Daqui a pouco, do nada, ela chega, amor, preciso da tua ajuda. Você ainda me ajuda. Pra quê? Assim, o cara precisa arrastar a cama. Pra que tu vai arrastar a cama? Que eu achei. Assim, pra varrer. Pra varrer. Não pediu isso, porque tu quer agora isso. Como na hora eu tava concentrado com as minhas coisas lá, eu nem dei muita bola. Subi, cara, a hora que eu entrei dentro do quarto, cara, eu olhei assim, sabe, tipo... Ai, meu Deus, desculpa, eu já tô chorando aquela... E aí? Eu olhei a Bíblia aberta, daí tava o exame. Sim. E 2 fusquinhas, cara. Eu olhei, cara, na hora, eu falei assim, não, né, cara? Ele falou, mas eu não posso ter filho. Eu não posso ter filho. Eu falei, tipo assim, tu falou? Ele falou. Meu Deus, gente. Cara, tipo assim, é uma coisa assim, ó, inacreditável, surreal, sabe? Uma coisa que não dá de entender. Daí eu olhei assim, sério? Dela, sério. E ela ainda. Tipo, a gente é péssimo pra reação. Eu fiquei, tipo, olhando assim. Não, cara. É sério mesmo, assim, sério. Porque assim, a gente sempre quer ter, mas quando chega na hora de ter, a gente não imagina, não pensa, sabe? Não bate. É um baque assim, tipo assim, meu Deus, cara. É uma nova fase. E mesmo assim eu não acreditei, eu só fui acreditar. Eu só fui acreditar. Aí o Tomé virou ele, daí. Só fui acreditar depois que ela fez o exame de sangue. Eu acreditei. Uau, gente. E assim, cara, é surreal, sabe? Então vocês estão grávidos! Eu tenho reação, se vocês não têm, eu tenho. Não, desse Ai, gente, assim, eu tô chorando porque é tão legal, sabe? Eu acho que, inclusive, já fica um testemunho pra vocês, que eu acho que a coisa mais linda de ser um pastor é você poder acompanhar. Desde a pessoa chegar, aí você vai orando pelos pedidos, aí você acompanha. Aí quando é jovem, daí começa a namorar, daí vai casar, daí você faz o casamento, aí depois vem os filhinhos, aí depois... Cara, é tão legal viver isso, sabe? Não, e assim, porque tanto a pastora quanto o pastor acompanharam a nossa situação, Deus, né? Sim, oramos muito por isso, meu Deus. Gente, eu nunca esqueço que o pastor orava pela gente direto sobre isso, né? Não. E aí, tipo assim, cara... Que é uma coisa que a gente vive junto, querendo ou não, porque a gente é uma família. Claro. E aí, quando a gente já sabia, o pastor mandou uma oração pra nós de madrugada, orando pra que Deus abençoasse, e a gente já tava grávida. Ai, eles ficam contando aí eu falei que horríveis. vou contar pro pastor, porque
ele ainda tá orando e a gente já tá grávida. Ai, meu Deus. E aí eles chamaram a gente pra jantar. Eu convido os pastores pra jantar, pra dar notícia. Favor, né, gente? Honrem os pastores, eles oram por Ai, vocês, gente, pelo amor de Deus. gente, e a gente foi super, tipo, na boa, e foi super tarde, que já era depois de uns compromissos também. Disse, vamos jantar lá, agora é Deus. E aí chegamos assim, cara, sem pretensão nenhuma. De repente, a Camila e o Lucas começam, tipo, ela foi cuidada. Nada a ver. E aí ele começou a falar assim, então, gente, tem uma coisa muito séria pra falar. E assim, a gente tava vendo um vento meio ruim ali na igreja, assim, de algumas coisas acontecendo que a gente tava sem entender. E o jeito que ele começou a falar com a gente, diante de Deus, a gente achou, pronto, ele vai dizer que vai sair da igreja. E a gente já começou a se preparar pro pior, assim, meu Deus, a gente só se olhou assim, tipo, meu Deus, será que também vão sair? E aí me deu assim, eu fiquei tão mal, eu disse, Senhor, que não seja, que não seja. E aí, de repente, a Camila chega com uma caixa, e quando eu abro, gente, assim, eu acho que tem esse vídeo, né? Eu acho que vai passar no final, porque, cara, foi tão lindo, eu não esperava. Não esperava. E a hora que eu vi, eu só conseguia chorar e agradecer a Deus, porque eu vi o milagre dele ali acontecendo e, gente, é tão lindo, sabe? Poder confiar no detalhe de Deus e saber que ele que tem o controle, não a gente. E o nosso papel é orar, o nosso papel é crer nele, se ele fizer ou se ele não fizer. Mas quando ele faz é tão lindo e é tão maravilhoso contemplar, igual hoje a gente, antes de começar esse episódio, a gente orando e a hora que eu tava orando, eu disse assim, Senhor, que as pessoas que estão vendo esse vídeo vejam que o Senhor não é um Deus histórico da Bíblia que fez milagres, o Senhor ainda faz e opera ainda nos dias de hoje. E que você que tá aí, quem sabe tá com a fé abalada, ou tá desacreditado da vida, tá com um diagnóstico médico, quero dizer que o diagnóstico maior vem dos céus, vem de Deus, a última resposta é de Deus. Eu não sei que tipo de resposta que você está tendo na tua vida, mas que em nome de Jesus, você coloque a tua fé firmada aqui, ó. E aproveitando essa oportunidade, eu queria ler com vocês Mateus 17, 20. E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, gente, é muito pequeno, eu já vi esse grão de mostarda, é minúsculo, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Gente, uau, nada vos será impossível. E o Lucas estava com um diagnóstico médico negativo perante aquilo que eles estavam esperando no Senhor, mas a última resposta foi de Deus. Eles tiveram fé, um grão de mostarda, às vezes que fosse tão pequenininho, às vezes até o nosso coração gera dúvida, dizer, será que é mesmo? Eu tô vendo milagre, é isso? Né? Meio desacreditado. Mas eles tiveram a fé desse tamanho que eles moveram a montanha do não para o sim de Deus. E glória a Deus por isso. E gente, tá vindo aí. Daqui a pouquinho vai ter a revelação. Né? Não vai ser a tempo do lançamento do vídeo, mas vai ficar aí a foto, gente, de como que os videozinhos que eles passaram pra família, como que foi a reação. Tá tão engraçado isso no Instagram, eles colocaram lá alguns já, mas vai ter a nossa reação também de como foi. Gente, fica até o final, porque eu creio que vai ser uma bênção. Eu gostaria que vocês falassem pro pessoal, pra gente fazer as considerações finais, o que vocês falariam nessa pessoa que tá lá ouvindo a tua história. Vou deixar aí vocês à vontade, porque esse programa é muito profético. Tu vê que a gente inicia de um jeito, daqui a pouco tá terminando de outro jeito, e daí é uma loucura, porque o Espírito Santo tem controle. Então, o que você, né, diz? Eu vejo assim, ó, a misericórdia de Deus, entendeu? Principalmente sobre a minha vida. Eu fui muito muito pecador, demais. Até hoje. A gente ainda, involuntariamente, a gente peca, às vezes, nós somos carne, nós pecamos. Mas Deus teve uma misericórdia, e não foi uma, nem duas, nem três, foram várias misericórdias sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a vida da Camila. Então, não interessa como é que você tá, o que você tá passando, o que você já fez, o que você não fez, ou o que você deixou de fazer, ou você negligenciou ali a voz de Deus, não interessa o que você está passando. Deus sempre tem misericórdia. Você é um escolhido. Então acredite. Busca o Senhor. Porque Ele sempre vai estar ali. Ele sempre vai ter a misericórdia pra gente. Por mais pecador que a gente seja, Ele nos perdoa. Ele é um Deus perdoador. Um Deus que é sobretudo.
E de detalhes, né? E de detalhes. né? Amém. Então, o que eu tenho pra dizer que é isso, né? Não existe luta que a gente não vá passar, que o Senhor não vai estar com a gente. Amém. Então, tudo no que... mundo tereis aflições. Exato, exatamente. Mas você é cristão desde sempre. E aí, gente, né, que eu até falei, não tem mais experiência. Muito pelo contrário, olha, bastante experiência. Mas eu acho que a gente é forjado. E o nosso caráter vai cada vez mais mudando quando a gente passa pelas situações. Amém. Mas o importante é sempre, mas sempre, sempre colocar a confiança no Senhor e ter a paz, né? Que fala, né? Que Ele dá a paz que excede o entendimento humano. Então, se colocar nessa posição, porque a gente tem a mania do controle, né? E a parte mais difícil é porque eu falar, eu confio em Deus é fácil, mas eu confiar de verdade e descansar dele, né? verdadeiramente é realmente mais difícil. A gente acha que tudo é no nosso tempo. Sabe, não, eu quero agora, eu quero, não é nosso tempo, a gente não tem controle de nada, nada mesmo. Nada. Até a Bíblia fala, né, quem de vocês que pode acrescentar um só segundo na sua vida? Nós não podemos, nós não temos controle, por isso que eu digo assim, eu vivo todos os dias como se fosse o meu último dia, porque realmente a gente não sabe quando vai ser. Tem gente que diz assim, depois eu acredito, depois eu faço, depois eu vou, e você não sabe, você não tem esse controle, então que em nome de Jesus você faça hoje. Em o nome de Jesus, amém? Quero agradecer a presença de vocês, que vem com muita, muita saúde, o bebezinho. Gente, foi tão difícil que quando ela contou pra mim, eu não podia contar pra ninguém ainda, então ela não tinha contado ainda pra algumas pessoas que precisavam saber. E eu disse, misericórdia, Senhor, guarda a boca do meu marido, que ele é pior que eu. Pastor Diego, quem conhece sabe. Misericórdia, quando veio, ele falou, e ai, Senhor. Então, foi muito difícil, e toda hora que eu via ela, eu me emocionava, e eu queria falar do bebezinho, bebezinho. Eu ainda faço isso, mas graças a Deus agora eu posso falar, inclusive abertamente, você está ouvindo isso, e que você seja edificado com essa história, que a sua fé seja aumentada em nome de Jesus. E fica aí no final para ver as fotos. Deus abençoe você e até a próxima quarta-feira no próximo Tete a Tete. Eu vou deixar eles falar para vocês, amém? Vai ter que falar tudo, tem que falar o milagre todo. Paz do Senhor, a live! Então, essa canção que eles cantaram agora fala sobre fé, né? E eu quero ler rapidamente um versículo que fala exatamente sobre isso, que é em Mateus 17:20. Ele fala assim: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Nós queremos testemunhar um milagre na nossa vida. E eu vou deixar o Lucas falar, que ele nunca fala, né? Amém, glória a Deus. Amém. Meus irmãos, é isso aí. Então, vamos lá, vamos começar. Há um tempo atrás, né, eu fazendo um médico de rotina, fazendo exames de rotina, vai pra lá, vai pra cá, descobri que eu não posso ser pai. E amém. Glória a Deus, naquele momento eu cheguei e entreguei na mão do Senhor. Ó, Senhor, está em tuas mãos. Não quero fazer um tratamento muito caro, talvez o máximo, orei bem assim, falei, talvez o máximo um remédio, alguma coisa do tipo. E o tempo foi passando, eu entreguei na mão dele, conversei com a Camila, eu falei, amor, a gente vai orar, se for para Deus mandar um bebê, amém, ele vai mandar, senão a gente vai adotar, vai fazer algo do tipo. E o tempo foi passando e eu lembro de um momento que a mãe chegou para mim e falou, ela falou assim, filho, tu não ficou triste? Tu não ficou triste? Ela chegou chorando assim, para mim, tu não ficou triste? E naquele momento eu falei para ela, não mãe, não fiquei triste, sabe? Não fiquei triste porque eu entreguei na mão do Senhor e falei, Senhor, é contigo. Tu é o Senhor que sabe de tudo, tu diz o sim, tu diz o não. E está diante de ti. Naquele momento eu entreguei minha fé a Ele, orei, por algum momento eu orei, quando eu lembrava eu orava, e não marquei o médico, e esse ano a gente vai fazer 10 anos de casado, né amor? Em dezembro a gente faz 10 anos de casado, e o nosso presente de casamento que Deus mandou pra gente está aqui, ó, 8 semanas, aleluia, glória a Deus.
hoje a gente já come. Tem que lá levar o... Ó! Que isso? Tu é doido, velho. Mentira, velho. Não. Tá quando tá doido. Tá beleza, Camila, veio um bebezinho aí, você foi promovida a vida e não só. Que legal. Agora você foi promovida. Olha que eu vi primeiro os que tu vovô ali. Nem se tocou. Não, eu pensei que era uma coisa mandada pelo Thiago. Thiago. Agora que minha cartinha Show. Agora vocês são. Agora vocês são a voz. E a voz. É tanta experiência que uma cheia vai ser suficiente. Não prepare muitas vezes abraços, carinho. Estamos a caminho. Às vezes existe possível por isso. Cara, que louco. Vai, mamãe também. Ai, e nada do seu é possível. Eu sugiro que você é possível, mas eu não sei. Mas eu vou ver. Sério, cara? É sério. É sério. É seríssimo. Ei, o Deus é a última palavra dele sempre.